Todo mundo aí? 9 participantes, show de bola. Só pontuá-la aí, não deixa para trás, não pode perder nada. Com o Douglas. Douglas, vamos ver se ele tá mandando mensagem nela. Outro problema. Lá. Então, ele tinha parado. Então, pessoal, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, certo? Tensão alternada, porque ela é tração e compressão. Tá? E o torque é um cisalhamento médio, porque ele é constante ao longo do tempo. Tá? Então, esse ponto vai estar sempre sendo aplicado ao mesmo torque. A menos que esse torque seja variável, né? Ele mude de sentido ou mude de valor. Tá? Mas esse é o caso de grande maioria, tá? Grande maioria das aplicações de engenharia. Tá? No livro, ele considera as duas coisas, considera uma força constante, média também, tá? Embora não teria lógica, eu não vejo... se você tem um eixo rotacionando, você sempre vai ter alternada, né? Mesmo que seja um eixo sem rotacionar. Aí ele seria constante. Tá? E o torque, aí poderia ser o torque médio alternado, poderia ter os dois. Bom, então esse é o primeiro passo. Tá? O que a gente vai fazer? O que eu estou fazendo com vocês? Tá? A gente vai deduzir a equação base, certo? Que é uma equação compridona, e essa equação a gente vai usar em todos os pontos. Então eu vou deduzir, mostrar de onde é que vem essa equação uma vez só, e depois a gente aplica essa equação para qualquer ponto, tá? Aí vai ficar um pouco mais simplificado. Não precisa ter todo esse raciocínio. Mas é importante vocês entenderem o que é, ele chama aqui de MA. MA. E aqui o TM. Tá? MA porque gera tensões alternadas. E o torque médio porque gera tensões médias. Então, isso que... Até estava esquecendo botar o índice aí. É isso que eu quero que vocês entendam. Né? MA o que gera tensões alternadas e TM o que gera torque médio. Tá? Daqui, o que eu faço? O que eu faço? Bom, então, como eu tenho uma tensão média, tá? Como eu tenho uma tensão média, eu vou ter que usar o critério de Goodman. Esse aqui. Goodman. Um bom homem. Né? O que diz o de Goodman? Sigma A sobre SE mais sigma M sobre SUT. Igual a 1 sobre M. Tá? Essa é a equação básica que eu vou utilizar para dimensionar meu eixo. Só que isso aqui é tensão equivalente, tá? Que a gente vai utilizar a tensão de von Mises. Tensão de von Mises. Tá dando uma mensagem aqui que minha internet está instável. Me dê um feedback se está travando ou não aí. A gente vai usar a tensão de von Mises, tá? Então,
tanto para o sigma A, sigma linha e sigma M linha. Esse linha é equivalente, então vai ser de von Mises. Travando bastante. Putz, grilo. Vamos esperar ver se estabiliza. Tá? Tensão de von Mises. Onde que está a tensão de von Mises, tá, pessoal? Eu vou voltar um pouquinho. Vou abrir aqui. Capítulo 5. A gente falou de tensão. Tá? Critérios de falha estática. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui já é materiais. Tá por aqui. Aqui. Tá? Equação 515. Tá? Em termos de XY para o estado de tensões. Para o estado plano de tensões. Tá? Essa é a equaçãozinha que a gente vai utilizar. Eu vou botar ela aqui. Tensão equivalente igual sigma x ao quadrado menos sigma x sigma y mais sigma y ao quadrado mais 3 tal x y ao quadrado. Isso é raiz quadrada. Tá? Então, essa é a nossa equação de von Mises. Tá? Sempre para eixos, a tensão y vai ser 0. 0. Tá? Então, eu vou ter uma tensão equivalente para a tensão alternada. Tá? Tensão equivalente para a tensão alternada, que vai ser a minha tensão do momento aqui, ó. Tá? Sigma x ao quadrado mais 3 tal x y ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Tá? Como eu estou falando de tensão alternada, esse cara aqui vai ser esse cara aqui, Kf 32 momento sobre π d ao cubo. Tá? E esse cara aqui seria o cisalhamento para o torque alternado. Para o torque alternado. Como a gente vai considerar nesse exemplozinho aqui, torque alternado é igual a 0, tá? Então, esse cara, x, y alternado, vai ser igual a 0 também. Tá? E essa equação fica simplificada dessa maneira. Tá? Se zero esse cara ao quadrado vezes quadrado dá ele mesmo. Dá ele mesmo. Então, tensão equivalente alternada é igual a tensão alternada, esse cara aqui, 32 MA KF sobre π ao cubo. Tá? Igual. A tensão média equivalente, tá? De novo, o sigma vai zerar de qualquer maneira. Eu vou ter a mesma equação, tá? Vou ter a mesma equação. Vou até copiar ela aqui. Sigma x ao quadrado mais 3 tal x y ao quadrado. Aí tu poderia colocar alguma tensão axial, tá? Uma tensão axial, mas esse cara aqui vai ser 0. Tá? Porque essa tensão de momento vai gerar uma tensão puramente alternada. Não vai gerar nenhuma tensão média. Ele vai zerar. E esse cara aqui vai ser esse carinha azulzinho aqui. 16 torque médio KFS sobre
πd ao cubo. Tá? E eu tenho raiz quadrada dele mesmo, eu tenho 3 incomodando, isso aqui vai dar igual sigma equivalente média igual 16 raiz de 3 TKFS sobre πd ao cubo. Tá? Esse raiz de 3 apareceu desse 3 aqui. Tá? Perdão. Beleza, pessoal? Então, ó, eu cheguei nessa conclusão, tá? Avaliando as tensões nesse ponto, a tensão alternada, a tensão média, desculpa, a tensão alternada, a flexão e a média, o torque, tá? Eu calculei a equivalente para as duas situações, para a alternada e para a média. Tá? Para a alternada, o meu torque alternado é 0. Tá? Minha tensão cisalhante para a tensão alternada é 0. E a média, para a média, a minha tensão em X é 0. Toda tensão de flexão é alternada, toda tensão de torque é média. Tá? Então, essas aqui são as duas equações. E esses dois caras eu vou jogar eles aqui na equação de Goodman. Meio torta minha seta aí. Então, 1 sobre n vai ser igual a 32 MAKF sobre πd ao cubo vezes SE. Tá? Mais 16 raiz de 3 torque, esqueci de botar um médio aqui, né? Médio KFS sobre πd ao cubo vezes SUT. Tá? E aí, vai ficar meio apertado aqui, mas tudo bem. 1 sobre n, o coeficiente de segurança, essa aqui já é a equação geral para eixos, né? Ela vai ficar 16 sobre πd ao cubo, tá? Que multiplica 2kfma sobre SE, mais raiz de 3, torque médio KFS sobre SUT. Essa aqui é a nossa equação geral para eixos, tá? Eu sei que ficou meio apertado aqui, mas a gente tem ela aqui também. Opa, esse arquivo. Tá, ele faz essa dedução aqui também, certo? Só que aqui ele considera momento alternado e o momento médio. Tá? O pior caso. E tá aqui a equação geral, ó, certo? Para o critério de Goodman, mesmo que a gente utilizou. Tá? Então, essa aqui é a equação geral. A gente vai simplificar. Aqui onde é que fala lá no final? Não lembro onde é que é. Em algum lugar fala. Não? Aqui. E momento médio de torque alternado igual a 0. Então, esse cara aqui zera e esse cara aqui zera. Então, essa equação vai ficar simplificada, essa que eu coloquei. Eu vou escrever ela de novo aqui. E a gente vai isolar ela para o diâmetro também. Tá? E aí, com isso, uma equação geral. Simplificada.
equação geral simplificada. Então, se eu já tenho o dimensional e quero calcular o coeficiente de segurança, então, para calcular N, fator de segurança. 1 sobre N igual 16 sobre πd ao cubo, 2kf momento alternado sobre SE, mais raiz de 3 kfs torque médio sobre SUT. Tá? E se eu quero dimensionar, ou seja, encontrar o diâmetro, tá? Qual o diâmetro que teria que ter nessa região aqui para resistir aos esforços? Beleza? Eu vou fazer, eu vou isolar o D dessa equação. Tá? Então, D vai ser igual, assim, 16 sobre 16N sobre π, pisão, multiplica 2kf vezes MA sobre SE, mais raiz de 3 kfs torque médio sobre SUT. Tudo isso elevado na 1/3. Tá? Raiz cúbica, porque aqui o meu D é cúbico. Que barbada, hein? Então, se eu já tenho meu eixo desenhado e quero calcular o coeficiente de segurança, se eu já sei o diâmetro e quero calcular o coeficiente de segurança, ou eu quero dizer qual é o coeficiente de segurança que eu desejo e encontrar qual é o diâmetro que eu preciso colocar. Bah! Hein? Deu para pegar aí, pessoal? Travou muito aí? Me dê um feedback aí só para me entender. Se ficou alguma dúvida, eu dei uma freada e fui um pouco mais lento. Tá? Então, essa é a equação simplificada. Tá? A equação cheia é a equação 7.7 e 7.8. Tá? Aí tem usar o quadrado e raiz quadrada. Deixa eu abrir. Ninguém fala nada. Tudo bem. Então tem essas duas equações, tá? E para os outros critérios, tá? Que a gente não vai utilizar, mas se vocês, dependendo da norma, enfim, que pede, tá? O de Gerber, o ASME, o Soderbergh, os outros critérios para de vista travada, é meu cérebro, apimentado. Não consigo destravar aí, não haja internet que aguente aí. Para explicativo, isso aí. Tá. Sempre é necessário checar para a falha estática, mesmo em situações de fadiga. O critério de Soderbergh já considera o escoamento, então ele é bem conservativo. Tá. O critério de elipse de Asme considera o escoamento na transformação, mas não é conservativo. E o Gerber e Goodman necessita verificação para o escoamento. Tá. Como é que a gente faz a verificação para o escoamento? Calcula qual que é a tensão máxima, ela tem que ser menor do que a tensão de o SY. Tá? Tem que ser menor que o SY. Tá, pessoal? Eu queria achar um exemplo fácil aí. Bom, mas antes de nós calcular, tá? Há uma dúvida. Qual que é a dúvida? Então, peguei tudo nessa situação, nessa condição, tá? Se eu sei qual é o momento, eu sei qual que é o torque, tá? Eu sei qual material eu vou estimar, né? Vou usar um 1020 para começar, certo? Eu sei qual é o coeficiente de segurança que eu quero utilizar, né? Baseado no risco e nas incertezas. Lembra lá da primeira aula, né? Qual a incerteza que eu tenho? Eu vou escolher o coeficiente de segurança baseado nessa incerteza. Então, eu sei isso, sei os esforços e
vou chutar o material. Tá. Ainda me resta saber os coeficientes de fadiga. Tá. Por quê? Porque o coeficiente de fadiga depende dos diâmetros. Mas eu ainda não conheço os diâmetros para conhecer o coeficiente de fadiga. Tá? Depende dos diâmetros, depende do raio de usinagem, depende do material. Então, tudo isso é dúvida aí. Então, para começar a reduzir essas dúvidas, existe uma estimativa, tá? Estimativa de concentradores de tensão, certo? Elementos padrões de eixos, como assentamentos, né, que seriam esses ombros, rasgos de chaveta, possuem proporções padrão, tornando possível a estimativa de concentradores de tensão antes de determinadas dimensões atuais. Olha só que legal. Tá? Então, baseado nisso, eu tenho os concentradores de tensão. A tabela 7.1 diz quanto vale o KT, não é o KF, é o KT. Lembra lá da fadiga, aula 6, né? Capítulo 6. O KT eu tenho que corrigir para o KF. Tá? O nosso KT é padrão e o KF vai depender do material que eu vou utilizar. Isso é estimativa. Tá? Quando você já tem as dimensões atuais, você deve utilizar as dimensões atuais. Tá? Não deve utilizar esses fatores. Tá? Mas aqui a gente tem ombros, né? Shoulder fillet é o ombro, afiado ou bem arredondado. Tá? Raio sobre D 0.02. O raio seria o raio da usinagem do ombro, né? Esse raiozinho aqui, ó. Isso aqui é rasgo de chaveta. Rasgo de chaveta, certo? Então tem um coeficiente de segurança 2.14 para flexão e 3 para esforço de torção. E esse aqui é anel elástico, tipo esse cara aqui, ó. E aí esse cara aqui, ele tem coeficiente de segurança 5. Né? Então, deve ser evitado. Fator de consideração 5, perdão. Fator de consideração elevado vai reduzir um monte a vida em fadiga. Não é? Mesmo que você dimensione tudo para vida infinita e tal, e tal, e tal, lembra que eu falei, né, que tensões elevadas podem não ter um joelho de vida infinita, né? Pode falhar. Esse cara aqui dá para usar, mas tem, por isso que eles já botam 5 aqui, né, para você ter um certo cuidado ao utilizar esse tipo de concentrador de tensões. Rolamentos necessitam de um canto vivo para assentamento. Se esse raio aqui eu fizer ele muito arredondado, meu rolamento vai assentar no raio. Tá? E isso pode trazer problemas. Então, você precisa ter essa superfície para dar batente no rolamento. Tá? Se um ombro, né, esse alívio, está localizado numa tensão crítica, podemos utilizar de técnicas possíveis para reduzir a concentração de tensão. Tá? A mais utilizada é essa do meio aqui, ó. Você faz uma usinagem. Aí o que se faz com essa usinagem? Você direciona as linhas de força, o fluxo de força, tá? Reduzindo o concentrador de tensões. Isso aqui, se vocês já visualizarem isso em uma máquina, serve justamente para isso. Tá? Outra forma é fazer um raio para dentro aqui. Dá para visualizar legal. Deixa eu ver se consigo fazer assim. Assim. Raio grande, tá? Também vai aliviar a concentração de tensão. Ou fazer um large radius, né? Um raio grande para o alívio nesse sentido, tá? Mas o mais efetivo eu acho que é esse B aqui, é o que eu mais vejo mais utilizado. Tá? Não tem valores quanto que isso aqui melhora, tá? Isso é meio quantitativo. Sempre que tu puder usar, usa, né? E diz aqui, ó, uma região de tensão crítica, certo?
crítica. Então, não tem valores especificados em literatura. Mas sempre que você puder utilizar, utilize. Bom, tem um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo de eixo, tá? Então, ó, diâmetro maior no centro e depois ele vai afinando, né? Vai escalonando para as bordas. Tá, pessoal? Aqui ele faz o dimensionamento completo desse eixo para vocês terem ali uma literatura legal. Tá? Tudo certo aí? Todo mundo sobrevivendo? Alt H. Como é que tá o chat? Tá tranquilo? Tá. Exercícios. Vamos puxar o exercício. Só um pouquinho, tá, pessoal? Só conferir um documento aqui. Vou falar besteira para vocês. Aqui, ó. Fresquinho. Tá? Cadê aqui a avaliação? 2018. Tá? 2018. Questão 2. O eixo movido por uma engrenagem à direita, movendo uma bomba hidráulica à esquerda, é apoiado em 2 rolamentos de esferas. O eixo é feito de aço, laminado a frio e usinado. Já dou até o SUT aqui para simplificar a vida de vocês, tá? Sabendo que a engrenagem transmite 300 Nm de torque e uma carga radial de 1,1 kN, gerando um momento máximo de tantos Nm, o eixo rotaciona a 210 RPM. E aí tem A, B, C, D. Determine o fator concentração de tensão para fadiga. Tá? Calcule a tensão de resistência SE. Determine o coeficiente de segurança do eixo para os 2 rastros de chaveta, considerando vida infinita. Tá? E esse é teórico aí. Tá? É teórico. Vamos fazer esse exercício. Tá? Por onde a gente começa? Vamos lá. Determine o fator de concentrações da fadiga para o momento e para o torque, considerando o raio de Fresnel 0,05. Tá? Aqui ele fala alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu dou dados. Aqui, ó. Tudo dado aqui, cara. Que beleza. Determine o fator para o momento e para o torque, considerando o raio de Fresnel. Concentrador de tensões normais para o raio de chaveta. KT 2,14. Concentrador de tensões excelentes para o raio de chaveta. KTS 3. Tá? Então, eu já tenho KT e eu preciso calcular os KFs. Tá? Deixa eu copiar. Vou continuar aqui. Aqui, ó. KF. Tá aqui a equaçãozinha do KF. Exemplo. Esse é o exercício do Shigley também, tá, pessoal? Só do Shigley ele faz perguntas diferentes, tá? Ele pede para tu dimensionar todo o eixo. Aqui eu peço só um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aquele no Shigley aqui. Porque demorei bastante para enrolando vocês, aí já enrola um pouco mais. Não. Esse daqui eu acho que é 7,23 para mim. 7,23. Depois a gente olha na edição antiga qual que é.
A, KF, KFS igual 1 mais Q, KT menos 1. 1 mais Q, S, KTS menos 1. Tá? Então, exemplo, letra A, ele pede o KF e o KFS, tá? A fórmula é 1 mais Q, KT mais 1. Nossa, como essa câmera tá ruim hoje. E KTS menos 1. Tá? Esses Qs são retirados da figura. Aqui é a figurinha. Tá? Qual que é o meu raio? Mostrando toda a prova para vocês, assim fica fácil, né? Tá? Que barbada, vai ficar no YouTube isso aqui. 0.5. 0.5. Aqui, então. Vou botar um comentário. Linhas. 0.5. Tá. Então, aqui tem meu raio do rasgo chaveta. E o material, ele tem um SUT de 520. Tá. Então, vou ter que dar uma interpolada visual aqui. Tá. Então, 0.4 seria esse valor aqui. 0.7 esse valor aqui. Qual que é a média entre 700 e 400? 400, 700, mais 2 dividido. Ó, 550. Então dá bem no meio. Tá? Então aqui eu tenho 0,4, 0,5 seria no meio. Aqui eu estou com 0,58, 0,59. E aqui estou, né, quase no meio. Vou botar esses valores aqui. Poderia ser a média aqui. Tá? Então, claro, isso aqui teria que ser bem interpolado, tá, pessoal? Aqui a gente faz, eu faço bem no olho mesmo, tá? Eu não cobro isso de vocês, e tem a margem de segurança já absorve um pouco dessas variações. Mas eu estou utilizando vou utilizar o Q, então, 0,63. Ah, não acabou, né? Porque esse é o Q para flexão, e eu tenho o Q para cisalhamento. Tá? Da mesma forma, pego o raio, traço aqui, tá? 0,4 e vamos traçar também que eu fiz antes, vai ficar bem tranquilo. Raio 0,5 ali. Eu tenho 5 minutos de reunião, tá, pessoal? Depois a gente vai para a próxima. O nosso QS vai ser a média desses dois valores aqui. Vamos considerar ponto 61 lá ponto 72 ponto 66 ponto 67 0,67 QS igual a 0,67. Tá? Então, eu usarei o Q igual a 0,63 e o QS 0,67. E aí, direto, já caio com o KF e o KFS. Tá? Aqui eu pego do problema, né? Esse cara aqui é 3 e esse cara aqui é 2,14. Olha só. Já garantiu de graça
de graça uma questãozinha na prova. Então vai ficar 1.14.63 vezes 1 mais 1,72. 0,67 duas vezes mais 2,34. Resposta da letra A. Letra B. Calcule o SE do material. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calcule a tensão da resistência infinita SE para os pontos A e B. Tá? Nos pontos A e B, muda o diâmetro. Muda o diâmetro. Então, vai mudar o KB. E o KB é proporcional ao diâmetro. E diz mais lá no exercício. Considere KC, KD e KI igual a 1. Eu vou calcular aqui o KA, KB para o ponto A, KB para o ponto B, KC, KD, KE igual a 1. O ST do meu material é 520, tá isso. E aqui, K, olha aí, K. Tá? Então, o SE, meu material é 520, eu quero saber o SE. O KA é A, S e o T na B. Tá? Eixos são sempre, tá, ou em grande maioria, usinados. A gente vai trabalhar sempre com esses fatores aqui, para eixos, tá, pessoal? 4,51, que é o fator A, vezes SUT, 520, elevado no fator B, menos 0,265. Aqui, como é que ficou? Tem 2 minutos de reunião, tá, pessoal? Depois a gente vai para a próxima. Equation, que fica fácil, 4,51, tá certo? 520 elevado na menos 0,265. E dá 0, alguma coisa sempre, né? 0,85988. Cabe isso aqui é o guia lá da fadiga, né? Então, para eixo abaixo de 51, acho que é 51, 44 e 25. Os dois é abaixo de 51. Opa, para cima. Aí. O KB é 1,24, diâmetro na menos 0,107. Tá? Então, o diâmetro no ponto A é 25 e o diâmetro no ponto B é 44. Vou conferir lá. Tá? Eu passo aqui para a pilha, vamos ter ela guardadinha aí. Então, KB para o diâmetro A, vou botar na equation, fica fácil de visualizar, 1,24 vezes 25 elevado na 0,107 mais ou menos. Ali. Vamos duplicar esse cara. Esse aqui, bom, vamos calcular esse cara aqui.